Fala galera, então, nossa aula hoje é sobre eletrostática, tá? Para a gente começar, vamos ver quais são os processos de eletrização que existem para a gente carregar um corpo, né? Um corpo ele pode ser carregado positivamente ou negativamente. Se esse corpo possui excesso de elétrons, ele vai estar carregado negativamente, porque o elétron tem carga positiva. Se esse corpo tem falta de elétrons, né, ele vai estar carregado positivamente, tranquilo? Então, como que a gente consegue eletrizar um corpo? Como que a gente consegue carregar um corpo com essa carga positiva ou negativa? De três formas, tá? A primeira é a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, a gente vai pegar dois corpos inicialmente neutros. Então, primeiro aqui, ó, peguei, por exemplo, um bastão e um pano. E inicialmente neutros, ó, eles não têm carga, e aí eu vou atritar os dois, esfregar, né? Atritar os dois. Quando a gente faz esse processo, né, de atrito entre os corpos, a gente provoca uma excitação nos elétrons dos dois corpos. E aí acontece que alguns elétrons, eles pulam de um corpo para o outro, dependendo do material que é feito. Então, um corpo vai ter tendência a perder elétrons e o outro corpo vai ter tendência a ganhar esses elétrons que esse corpo está perdendo. Então, nesse caso aqui, ó, os elétrons do pano pularam para o bastão. E aí, quando eu paro de atritar, o bastão fica negativo, fica carregado negativamente, porque ele recebeu elétrons, e o pano fica eletrizado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Então, na eletrização por atrito, os corpos sempre ficam com sinais opostos, tá? Essa é a coisa mais importante em gravar. Quando a gente está fazendo uma eletrização por atrito, os corpos, ao final do processo, vão ficar cada um com uma carga diferente. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Tranquilo. Segundo caso, eletrização por contato. Na eletrização por contato, a gente já tem que ter um corpo inicialmente carregado. Então, primeiro a gente tem um corpo A inicialmente neutro e um corpo B inicialmente carregado positivamente. Beleza, se eu pego esse corpo A e encosto, tá? Agora não é mais atritar, agora eu só encostei. Eu pego esse corpo A e encosto no corpo B, o que vai acontecer? Quando eles encostam, como o corpo B, nesse caso, está com falta de elétrons, né? Ele está carregado positivamente, ele está com falta de elétrons. Então, ele começa a atrair os elétrons de A. Né? Lembrando que corpos opostos, né? Cargas opostas se repelem, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, como ele está carregado positivamente, ele atrai as cargas negativas de A, certo? E aí, ele vai atrair algumas cargas negativas de A. Quando você separar, o que vai acontecer? Como A perdeu elétrons para B, A também vai ficar positivo. Então, no final do processo, você tem B positivo, porque você cancela algumas dessas cargas positivas, mas não todas, algumas sobram. E aí você continua com B positivo, só que agora você fica com A positivo também. Tranquilo? Então, na eletrização por contato, os corpos ficam com o mesmo sinal. Beleza? Já vimos uma diferença aqui. Na eletrização por atrito, os corpos ficam com sinais opostos. Na eletrização por contato, os corpos ficam com o mesmo sinal. Beleza? Então, já são duas coisas que diferenciam esses dois tipos de eletrização. Outra coisa importante, tá, é que, por exemplo, não são as cargas positivas que vão de B para A. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? As únicas cargas que podem se mover são os elétrons. Só os elétrons podem ir de um corpo para o outro. Os prótons, eles não se movem, eles ficam sempre parados. Então, A ficou positivo aqui, não foi porque ele ganhou carga positiva. Não. Ele perdeu elétrons. Quando A perde elétrons, ele perde carga negativa, logo ele fica positivo, tá? Não confunde isso. Nosso último caso, eletrização por indução. Essa aqui é um pouquinho mais complicado, mas é tranquilo também. Presta atenção. Na eletrização por indução, a gente tem dois corpos, tá? A gente tem um corpo que a gente vai chamar de indutor,
que é o corpo que está carregado, e o induzido, que é o corpo inicialmente neutro, que vai sofrer a indução. Então, o indutor ele produz a indução, o induzido ele sofre a indução, tá? Então, ó, indutor, induzido. Quando a gente aproxima um corpo carregado de um corpo inicialmente neutro, tá? Sem encostar nem atritar, só aproximar, chegar perto. Quando a gente chega esse corpo perto, a gente provoca o que a gente chama de indução nesse corpo neutro, que é quando esse corpo positivo se aproxima desse corpo neutro, dentro do corpo neutro, as cargas deles tendem a se organizar de uma forma específica. Como? As cargas de sinais opostos ao indutor são atraídas por ele. Então aqui o indutor é positivo, ele atrai as cargas negativas do induzido e afasta as cargas positivas, tá? Só que esse corpo aqui continua neutro ainda, porque ó, aqui se você contar tem 5 negativos e 5 positivos. Então ele continua neutro, ele só separou as cargas dentro do corpo, mas ele continua neutro. Então como que vai ser eletrizado se ele continua neutro? É aí que entra a jogada. Se a gente aterrar o induzido, tá? O que é aterrar? É você pegar um fio, tá? Ligar no induzido e ligar no chão, na terra, tá? Você vai fazer com que esse corpo possa ganhar elétrons. E como você tem, ó, se você traçar uma linha aqui no meio, essas cargas aqui estão sendo atraídas por essa, ó. Essas daqui estão meio que sobrando dentro do corpo. Então, elas atraem elétrons de fora. Esses elétrons, eles vêm para dentro do corpo até completar essas cargas aqui, ó. Então, você tem, ó, essas cargas aqui, elas que estavam sendo puxadas por essa. Essas cargas aqui foram as que subiram para completar aqui, ó. Beleza? Então, no final do processo, quando você corta aqui, ó, se você cortar o aterramento e tirar o indutor, vai lá, ó, e tira o indutor, o que vai acontecer? No final do processo, vai ficar sobrando essas cargas aqui do meio, ó. Né? Você vai ter 5 aqui, mas vai ter 5 negativas sobrando. Então, no final, o corpo ficou o quê? Negativo. Tá, e qual que é o resumo disso? O resumo é o seguinte: na eletrização por indução, o induzido sempre vai ficar com o sinal contrário ao indutor, tá? Então tá aqui, ó. O induzido fica com o sinal oposto ao do indutor. Então, se o indutor é positivo, no final do processo o induzido fica negativo. E se for o contrário? Se o indutor for negativo, no final do processo ele fica positivo, tá? Então, esses são os nossos 3 casos de eletrização: atrito, contato e indução. Atrito, os corpos ficam com sinais opostos. Contato, os corpos ficam com o mesmo sinal. Indução, o induzido fica com o sinal oposto ao indutor, tá? Grava essas observações aqui, que é a parte mais importante. Tranquilo? Segundo tópico, carga elétrica. A gente está falando que esses corpos eles vão ficar carregados, certo? Mas quanto vale essa carga? Eles vão ficar carregados de quanto, né? Então, para a gente saber o quanto que esse corpo tem de carga elétrica, né, a gente vai fazer essa conta aqui, ó, que é carga elétrica é igual a número de elétrons vezes carga elementar. E aí, esse número de elétrons é o número de elétrons em excesso. É quantos elétrons está sobrando ou quantos elétrons estão faltando. Então, vamos pegar esse caso aqui de cima logo, ó, para a gente se ver de exemplo. Aqui, subiram 5 elétrons. Então, ficou o quê? Ficou sobrando 5 elétrons aqui nesse corpo, não ficou? Então, se eu fosse calcular a carga desse corpo, seria carga é igual a N, que é 5, vezes E. E aí, esse E aqui, ó, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele é uma constante, tá? Ele vai ser sempre o mesmo valor. Então, ele vai valer sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um único elétron. Tranquilo? Então, ó,
carga elétrica é igual a número de elétrons vezes a carga de um único elétron. Se aqui a gente tinha 5 elétrons, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente vai ter a carga total desse corpo aqui. Tranquilo? Para a gente fechar a aula de hoje, olha só, falta o último tópico aqui, que é força elétrica. A gente já viu os processos de eletrização, como um corpo pode ser eletrizado. A gente já viu como que a gente calcula o valor dessa carga. E agora a gente vai ver o que acontece se eu aproximo duas dessas cargas. Então vamos supor que eu tenha num lugar no espaço duas cargas. Uma carga Q1 e uma carga Q2. Essas cargas são separadas por uma distância D entre elas. Tá? Então, se essas cargas são positivas, né? Eu botei aqui, ó, Q1 positivo, Q2 positivo. A gente sabe que cargas de mesmo sinal tendem a se repelir, certo? Então, essa carga Q2 vai repelir Q1 e Q1 também vai repelir Q2. Esse repelir nada mais é do que a força que uma carga produz na outra. Então, Q2 produz uma carga em Q1 e Q1 produz uma carga em Q2. E se a gente lembrar lá da mecânica, né, a gente sabe que pela terceira lei de Newton, essas são forças de ação e reação. Então, elas têm o mesmo valor. Então, essa força aqui tem o mesmo valor dessa força aqui, tá? Então, eu consigo calcular essa força por essa fórmula aqui, ó, que é força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. E aí, Q1 e Q2 são as cargas, D é a distância entre as cargas, e esse K aqui, ó, que é novo, ele é a constante eletrostática no vácuo. A constante ela vai depender de onde essas cargas estão. Então, por exemplo, se essas cargas estão no vácuo, ela vai ter sempre esse valor aqui, que é 9 vezes 10 a 9. Na 99% dos problemas, a gente vai estar calculando esse valor no vácuo, tá? Que é o caso mais simples. Agora, se for mudar, tá, de ambiente, ele vai ter que te dar quanto vale esse K. Mas em 99% das vezes a gente vai usar o K igual a 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. É a unidade do K. Então, K é uma constante, ou seja, ele não muda, ele vai valer sempre esse valor aqui. Q1 é essa carga aqui, Q2 é o valor dessa carga e D é a distância entre elas. E aí a gente consegue calcular qual é a força, ó, aqui eu botei F1, a força que 1 faz E2. Então é a força que a carga 1 faz na carga 2. E aqui, ó, é a força que a carga 2 faz na carga 1, tá? Então esse aqui faz uma força nesse para lá e esse aqui faz uma força nesse para lá. Por que essas forças têm esse sentido? Porque são forças de repulsão. Então, um está tentando empurrar o outro para mais longe que eles conseguirem. Tranquilo? Se fossem sinais opostos, por exemplo, se aqui em vez de ser positivo fosse negativo, as forças seriam nos sinais contrários, porque cargas opostas se atraem. Então, se eu mudasse o sinal aqui para positivo, as forças estariam assim, ó. Beleza? Aí seria aqui, ó, força que 2 faz em 1 e aqui força que 1 faz em 2. Tranquilo? Só para vocês ficarem ligados aí. Então, galera, é isso aí. Valeu. Vamos fazer uns exemplos aí para ficar tranquilo. Então, galera, vamos lá? Acompanha aí nos exemplos. Atrita-se uma placa de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros, e faz-se a lã entrar em contato com uma bolinha de cortiça, também inicialmente neutra, suspensa por um fio isolante. Se aproximarmos a placa da bolinha, constataremos a atração ou repulsão. Então, beleza. Aqui, a gente precisa usar os processos de eletrização para descobrir o que vai acontecer quando a gente aproximar a placa de vidro da bolinha. Então, vamos lá. Primeiro, a gente pegou uma placa de vidro e atritou com um pano de lã, certo? Atritou. Na eletrização por atrito, o que acontece, que a gente viu, um corpo fica positivo e o outro fica negativo, né?
Então, qual que vai ficar positivo e qual que vai ficar negativo? Não importa muito, tá? Vamos chutar aqui que o vidro vai ficar positivo e que a lã vai ficar negativa, tá? Atritou os dois, um ficou positivo, o outro ficou negativo. Tranquilo. Depois a gente pegou essa lã e colocou em contato com uma bolinha, beleza? E aí, na eletrização por contato, a gente já viu o que acontece. No final do processo, eles ficam com sinais iguais. Então, quando a gente encostou a lã na bolinha, a bolinha vai ficar o quê? Vai ficar negativa também. Beleza. Agora, se a gente pegar o vidro e a bolinha e aproximar os dois, vai ter repulsão ou atração? É só a gente ver, ó. Qual é o sinal do vidro? O sinal do vidro é positivo. E o sinal da bolinha? O sinal da bolinha é negativo. Opa, positivo com negativo eu tenho atração. Então, ó, questãozinha bem tranquila, só usando os processos de eletrização. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Um corpo inicialmente neutro é eletrizado com carga Q igual a 32 microcoulomb. Qual o número de elétrons retirados do corpo? Então, vamos lá. Ó, número 2, beleza? Eu tenho um corpo que tem uma carga elétrica Q igual a 32 microcoulomb. E aí eu quero saber qual é o número de elétrons que foi retirado desse corpo, ó. Número de elétrons que foi retirado desse corpo para ele gerar essa carga aqui. A gente sabe que carga é igual a N vezes E. Então a minha carga aqui é 32, 23 não. 32 vezes 10 a quanto? Micro a gente sabe que é 10 a menos 6, ó. Micro 10 a menos 6. Igual a N que eu quero saber e o E. O E, se a gente lembrar lá, a gente viu que ele vale sempre quanto? Vale sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ó, N vai ser igual a 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tranquilo? Aqui vai dar 20 vezes... Quando a gente tem a potência aqui embaixo, né, ela sobe com o sinal positivo. Então, ela vai subir mais 19 menos 6 vai dar 13. Então, vai ser 20 vezes 10 a 13. E aí, qual que é a unidade disso aqui? A unidade disso aqui é elétrons, porque N é número de elétrons. Então, é 20 vezes 10 a 13 elétrons. São quantos elétrons eu retirei desse corpo para ele conseguir ter essa carga aqui de 32 microcoulombs. Tranquilo? Vamos para o exemplo 3. Duas cargas pontiformes Q1 igual a 10 a menos 6 coulomb e Q2 igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb estão fixadas nos pontos A e B, separados pela distância de 30 centímetros no vácuo. Sendo a constante eletrostática no vácuo K igual a 9 vezes 10 a 9, determine. Primeiro vamos montar o esqueminha aqui de como é que está posicionado essas cargas. Então eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, certo? E aí eu tenho Q1 aqui e Q2 aqui, sendo que Q1 vale 10 a menos 6 e Q2 vale 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tranquilo. E aí na minha letra A, a minha distância aqui, ó, entre eles é 30 centímetros. E aí se a gente for malandro, ó, a gente já vai passar esse 30 centímetros para metro, que a gente sabe que a gente nunca pode trabalhar com centímetros, tem que sempre passar para metro. Então 30 centímetros é 30 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza.
Então aí ele quer saber, letra A, qual é a intensidade da força elétrica de repulsão? Então, ó, força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. K vale 9 vezes 10 a 9, é uma constante. Q1 vale 10 a menos 6. Q2 vale 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, ó, força elétrica é igual. Aqui vai dar 4 vezes 9, 36, vezes 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12. Com mais 9, 10 a menos 3. Dividido, aqui vai dar 10 a menos 4 e aqui vai dar 900. 900 vezes 10 a menos 4. Vou pegar esses dois zeros daqui, ó, cortar com 2 daqui. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 10 a menos 2. 10 a menos 2. 36 dividido por 9 dá 4. 10 a menos 2 sobe 10 a mais 2. Então vai dar 4 vezes 10 a menos 1. Ou 0,4 newtons. Beleza? Então essa é o que? É a força de repulsão entre essas cargas. Tranquilo? Que é a letra A. A letra B, ele fala assim, ó. A intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga Q3 igual a 2 vezes 10 a menos 6, colocada no ponto médio do segmento que une Q1 e Q2. Então ele está falando assim, se eu pegar uma terceira carga e vir aqui no meio, ó, colocá-la aqui no meio, Q3, ele quer saber qual vai ser a resultante da força sobre essa carga aqui, tá bom? Então, aqui no meio, né, se eu tinha 30 centímetros, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 15 centímetros aqui e 15 centímetros aqui, né? Se ela for botada exatamente no meio. Só que agora, olha só, eu vou ter duas forças. Eu vou ter a força que que Q1 faz em Q3 para cá, ó, 1 em 3, e vou ter a força que 2 faz em 3, ó. E vou ter a força que Q2 faz em Q3. Então, eu vou ter que calcular essas duas forças, beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, força que Q1 faz em Q3 vai ser K vezes Q1 vezes Q3 dividido por D ao quadrado. E aí vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes Q1 10 a menos 6, Q3 vale 2 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre Q1 e Q3, que é 15 centímetros. Então, é 15 vezes 10 a menos 2, passando para metro. Beleza? Então, ó, resolvendo isso aqui, vai dar 0,8 newtons. Beleza? Essa conta aqui, se você quiser conferir, faz na calculadora, tá? Para conferir. Tenta fazer na mão, se não conseguir, faz na calculadora para conferir. Essa é a força que 1 faz em 3. Agora a gente tem que ver a força que Q faz em 3. Então vai ser, ó, força que 2 faz em 3. E aí vai ser a mesma forma. Eu vou botar direto para poupar espaço. 9 vezes 10 a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E aí, aqui vai dar, ó, 9 exponencial a 9 vezes 4 exponencial a menos 6 vezes menos 6
3,2 newtons, beleza? Só que essa aqui não é a resposta ainda. O que ele quer saber é qual é a força resultante que atua sobre essa carga Q3, tá? A gente achou duas forças, ó. Uma força tá para a direita, que é a força que 1 faz em 3, e uma tá para a esquerda, que é a força que 2 faz em 3. Se eu tenho forças, né, em sentidos opostos, a nossa força resultante é como? Que a gente já viu. Vou fazendo esse espacinho aqui, ó. Força resultante vai ser força que 1 faz em 3, ou força que 2 faz em 3, menos força que 1 faz em 3. Ou seja, 3,2 menos 0,8. E aí a força resultante vai ser igual a 2,4 newtons. Beleza? Então, a gente tem duas forças, uma para cada lado, e aí a força resultante é 2,4 newtons. E aí qual é o sentido dessa força? Para onde que ela vai estar apontando? Ela vai estar apontando na direção que a força de 2 faz em 3, porque ela é maior, ó. Então a força que 2 faz em 3, a nossa força resultante, vou botar até de cor diferente aqui, ó. Nossa força resultante vai estar apontando para cá, ó. Força resultante, beleza? No mesmo sentido da força que Q2 faz em Q3, que é a maior força. Tranquilo, galera? Valeu!